Então, nessa ação penal 502.768.535, continuidade do depoimento do senhor Luiz Eduardo Alves do Nascimento, continuidade da palavra a defesa do senhor Idalécio, então pode fazer a pergunta. Pois não. O senhor se referiu a um desconforto da diretoria executiva, né, que então solicitou mais informações, o assunto ficou em pauta e foram solicitados, questionada a empresa CBH, feitos alguns questionamentos e foram pedidos acréscimos nas informações em razão desse desconforto. Em seguida, então, foi feito esse relatório. Quer dizer, completo, omisso ou não, o senhor poderia dizer se a diretoria executiva depois se sentiu confortável? Porque se ela aprovou, ela deve ter se sentido confortável depois com esse relatório. Ela aprovou. Se ela se sentiu confortável ou não, não sei dizer. Tá bem. Acho que, por fim, não sei se por fim ainda, essa CIA que o senhor participou, ficou pronta 2 semanas atrás, o senhor disse mais ou menos. Isso foi encaminhado para o juízo, doutor Luiz Eduardo? Olha, a CIA ainda estava em processo de finalização, né? A gente fez as apresentações para as autoridades competentes que constituem a CIA, né? A gente ainda está em etapa de organização da documentação, assinatura pelos membros da CIA. Então, são quantos membros dessa comissão? São 5 membros. Uhum. Com relação às justificativas, né, dessa avaliação, dessa suposta subavaliação, é dito as considerações acima, que são todas aquelas do preço da sonda, do preço do petróleo Brent e tal, a conclusão que se chega, as considerações acima explicam as diferenças entre as estimativas de custos de poço observados pela auditoria relativas aos estudos realizados em 2010, para subsidiar a entrada da Petrobras no bloco, e em 2012, para subsidiar o farm-out da Shell. Então, essas justificativas foram satisfatórias, pelo que se depreende daqui, né? A senhora está afirmando ou perguntando? Não, estou perguntando, porque é o que está dito aqui, se ele ratifica o que está dito no relatório quanto a isso. Bom, as considerações acima explicam a diferença. Quero saber se explicam as diferenças. Tá, o senhor, então, já informou que conhece uma proposta anterior, ouviu, não sei se o senhor se lembra dela, uma proposta que foi enviada para a CBH não vinculante no dia 12/11/2010. Portanto, 11 dias antes daquela dos 23 que o relatório menciona. Você lembra os termos dessa proposta não vinculante? Não vou conseguir lembrar os termos, lembro aproximadamente dos termos. A gente tinha interesse em adquirir 50% dos ativos, 50% do negócio. A gente oferecia, se não me engano, o negócio funciona da seguinte forma, né? A negociação. A CBH informou, a princípio, os termos indicativos, né? A Petrobras fez uma proposta, a CBH fez uma contraproposta, a Petrobras fez uma contraproposta. Então, quer dizer, houveram algumas modificações entre um e outro. Eu não vou saber... O senhor se lembra que no preço pago, o preço, porque houve modificações em limite de carrego, pequenas inclusive, mas que o preço pago e o resto da proposta era todo absolutamente igual? Ou o senhor não se recorda? Olha, eram bem próximas, as propostas eram bem próximas, né? A não ser que a CBH, a princípio, estava ofertando 25%, né, do negócio, e a Petrobras tinha interesse em adquirir 50%, até porque a Petrobras não tinha interesse em ser sócio minoritário de uma empresa que a gente já tratou aqui, não tinha experiência, que só contava com 6 funcionários, que não tinha uma estrutura suficiente para operar um negócio desse porte. Então a Petrobras não se sentia confortável em ser sócio minoritário. A gente usa um termo de operador, né? Quem tem um percentual maior nesses negócios é o operador, o negócio conduz a operação, e os outros são os sócios que custeiam as suas partes, que participam de comitês. A Petrobras era o sócio-operador? Não era o sócio-operador. Ela tinha a possibilidade de se tornar operadora. Ela tinha prerrogativa, o senhor quer dizer? No momento da perfuração do poço.
que era de fato o que é a principal atividade, é a atividade mais complexa. Antes disso, a gente tinha atividade de contratação de sísmica, que é uma contratação e aí você não precisa de uma estrutura muito grande ou de um corpo técnico para contratar uma sísmica, né? O senhor conhece, ainda que de nome, uma empresa chamada Fulgro Robertson? Conheço. Tá bem, satisfeita. Obrigada, senhor Luiz Eduardo. Alguns esclarecimentos do juiz muito rapidamente aqui. O senhor examinou a documentação relativa à aquisição desse campo de petróleo de Benim durante a auditoria? A documentação, analisei toda a documentação que foi disponibilizada para a gente. E essa documentação que foi disponibilizada compreendia a documentação relativa à aquisição? Sim. O senhor identificou algum serviço prestado no âmbito dessa aquisição, algum serviço de intermediação, algum serviço de consultoria prestado da parte do senhor João Augusto Rezende Henriques ou alguma empresa a ele pertinente? Não, eu desconheço que ele tenha prestado qualquer tipo de serviço para a Petrobras e volto a afirmar que o conhecimento que eu tive foi através da denúncia do Ministério Público. Então o senhor não encontrou nenhum relatório de consultoria ou intermediação, alguma coisa que justificasse um pagamento de uma comissão a ele por conta dessa compra e venda? Não identifiquei nada nesse sentido. Eu não sei se eu entendi bem o que o senhor disse lá dos problemas do arquivamento. Essa falta de um arquivamento adequado de informações ou de dados prejudicou a auditoria em que sentido, assim, que o senhor pode sintetizar? Bom, a rastreabilidade da informação é uma questão fundamental para uma atividade de auditoria, né? Durante a auditoria, e isso acho que está até no relatório, a gente questionou as áreas e solicitou às áreas sobre a avaliação econômica que foi feita. A gente não recebeu uma avaliação econômica consistente com o que foi apresentado para a diretoria executiva e para o conselho de administração. E aí, se eu não tenho um processo de arquivamento da informação, de resguardo dessa informação, que me permita dizer que essa foi a informação utilizada, esses foram os insumos utilizados para essa avaliação, nossa análise fica comprometida. Então, pelo que eu entendi, por exemplo, o preço dessa aquisição, a auditoria não teve condições de afirmar se foi correto ou foi incorreto. Olha, o preço ele é mais fácil a gente porque ele se trata de uma questão negocial, né? O que a gente não conseguiu afirmar se é consistente é a avaliação econômica que suportou, no final das contas, a aprovação do negócio. Isso a gente não tem condições de... Enfim, a gente trabalhou com as informações que foram disponibilizadas para a gente durante a auditoria, mas essa dificuldade ou essa falha no registro e no correto arquivamento das informações prejudica a gente até a emitir uma opinião se aquela avaliação econômica é consistente. Mas a avaliação econômica compreendendo o que? O custo de exploração ou o preço do negócio, do valor pago a essa empresa do senhor Idaleste? O resultado esperado do projeto, do negócio. A Petrobras, para entrar num negócio desse, ela faz uma avaliação econômica e diz, esse projeto a gente espera, a gente entende que ele pode gerar para a gente um retorno de, por exemplo, 100 milhões, 200 milhões, 500, 1 bilhão. Então, ela toma suas decisões baseadas principalmente nessa avaliação econômica, né? No retorno econômico que ela vai ter do negócio. Então, a gente encontrou muita dificuldade de avaliar se isso estava correto e, de certa forma, enfim, compromete todo o processo, né? Isso é algo que aconteceu nesse caso ou é algo que acontece com frequência nesses processos da Petrobras? Não, o que eu posso afirmar é nesse caso. Em geral, há um adequado arquivamento dessas informações no âmbito da Petrobras? Eu entendo que sim, no geral. Pelo que eu entendi que o senhor disse ao final, então esse relatório da comissão não está assinado ainda, não está finalizado? Olha,
Eu não sei lhe informar se ele já está finalizado. Eu sei que ainda falta a gente rubricar diversas páginas de anexos, e então ele está no final do processo burocrático dele. As avaliações, as análises já foram concluídas, né? E falta só questões de processo interno da Petrobras burocrático. O senhor mencionou também durante o depoimento que, do ponto de vista geológico, não haveria problemas nessa aquisição. Do ponto de vista geológico, era um campo que se entendia que havia mérito geológico, né? Mas esses dados em particular estavam adequadamente arquivados, estavam disponibilizados? Não, no momento da nossa análise da auditoria, a gente teve dificuldade. A gente consultou especialistas no assunto, né, para verificar se o que a gente estava estimando do volume de óleo que a gente possivelmente encontraria ali, se estava coerente, se não estava, se aquilo... E para você fazer uma afirmação dessa, você precisa de documentos que suportem aquela avaliação. Nesse momento, a gente não identificou esses documentos que suportassem, que a gente pudesse afirmar que essa análise ou que essa estimativa estivesse correta, tivesse sido feita corretamente. E por que o senhor afirma, então, que posteriormente se constatou, então, que essa estimativa foi correta? Posteriormente, durante a CIA, a gente conseguiu identificar outros documentos através de análise de e-mail das pessoas, através de especialistas da área que entraram em contato com funcionários internos e fizeram análise. E a gente identificou algumas inconsistências nas análises, inconsistências técnicas, inconsistências na análise econômica, mas volto a falar, a questão geológica ela é uma questão interpretativa. É muito difícil você fazer uma afirmativa se aquilo está certo ou se aquilo está errado, né? O que você precisa é de documentos que suportem a sua análise. Geralmente, a avaliação geológica ela é feita em colegiado, né? Uhum. Não é um geólogo, um geofísico, simplesmente, que dá aquela opinião. Pessoas... Não sou geólogo, né, sou economista, mas do que eu aprendi sobre o processo, eles se reúnem e um tem uma opinião, o outro tem outra opinião, um é mais otimista, o outro é menos otimista, né? Então, a gente está falando de uma atividade que não é precisa, né? É uma interpretação. Então, o que a gente notou na auditoria é que a gente não tinha recebido os documentos que permitissem a gente se sentir confortável com aquela avaliação. Tá bom. Doutor Moro, em razão da sua pergunta, eu gostaria de fazer uma última pergunta, se me permite. Uma só. O senhor, senhor Luiz Eduardo, já participou de outras auditorias dessa mesma natureza na Petrobras? Olha, eu venho trabalhando meu período inteiro de auditoria, eu venho trabalhando com parcerias operacionais, que é mais ou menos o tema do que a gente está falando aqui, né? Você comprar, você vender participações. Então, sim, eu entendo que... Eu digo dessa natureza, de compra de campo de petróleo. Olha, isso permeia todo o meu trabalho. Então, assim, eu já... Não, eu estou perguntando objetivamente, senhor Luiz Eduardo. O senhor já participou, já fez um relatório de auditoria sobre outra compra, parceria em campo de petróleo da Petrobras com outra empresa privada? Não, especificamente sobre esse objetivo, não. Ok, obrigada. Nada. Tá, eu declaro então encerrado esse depoimento. Pode